Como lidar com o medo? Bom dia, nosso devocional. Gente, eu vou fazer o nosso devocional essa semana baseado em 1 Samuel. Eu tenho pregado sobre 1 Samuel na igreja em que sou pastor. E hoje eu vou falar sobre 1 Samuel 21, falar 21 e 22. Essa semana vamos falar sobre isso, mostrando como que o medo é uma coisa terrível, como que o medo nos afasta de Deus. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 21. Primeiro eu vou citar o verso 12. 1 Samuel 21, 12. Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Teve muito medo. Essa é uma expressão que resume esse momento na vida de Davi. Davi, ele está fugindo de Saul. Aquele menino valente que olha para Golias e fala, eu vou te matar, agora está apavorado diante de Saul. Muitas vezes lemos, ainda que um exército se acampe contra mim, não terei medo. Davi escreveu isso. E aqui ele está apavorado. Aqui ele está apavorado. E o medo de Davi o levou a fazer coisas terríveis. O levou a fazer coisas terríveis. Primeiro, e eu vou falar sobre isso hoje, mas a situação dele era desesperadora. Saul tentou matar o próprio filho. Agora ele queria matar Davi. Então ele não estava de brincadeira. A situação era tão desesperadora que Davi comeu o pão sagrado, o pão da proposição, que era vedado ao povo. Ele era restrito aos sacerdotes. Mas ele estava com tanto medo de Saul, que ele saiu com a roupa do corpo. Nem espada ele levou, nem espada, e nem comida, nem nada, porque o medo dele foi tamanho. Então, por isso que a gente nota como que Davi estava apavorado. E é isso que o autor mostra aqui por meio dessa expressão. Muito. Teve muito medo. O advérbio de intensidade aqui é muito. Muito medo. O que o medo nos leva a fazer, não é? Ora, o medo, ele nos leva a ficarmos preocupados com o que os outros vão pensar. A gente fica preocupado. A gente mente por medo. Nós temos medo de ficar sozinho, e aí a moça, ela acaba aceitando qualquer um, por medo. O medo faz isso. O medo nos leva a tomar atitudes terríveis. Ele mente por medo. Davi, ele chega até Abimeleque, o sacerdote, e fala, olha, eu vim aqui porque Saul me enviou. Era mentira. E aí ele fala assim, olha, eu estou aqui em uma missão, como soldado que ele era. E ele diz, eu estou sem arma. Veja, olha a irracionalidade da mentira. Como assim você tá sem arma? Você foi enviado em uma missão como um soldado, mas você não trouxe arma. Olha como que a mentira, ela nos leva a tomar atitudes irracionais. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Como a mentira nos leva a tomar atitudes irracionais. O argumento não faz sentido nenhum, é uma mentira tosca, completamente ridícula. Eu fui enviado em uma missão como soldado, mas não trouxe arma. E aí ele pega a arma de Golias, que estava lá. Né? A espada de Golias. O Golias que Davi havia matado. Olha que doideira, gente. Então acho que esse é o primeiro ponto. Como que o medo nos torna irracionais? Nos leva a mentir de maneira irracional. Nos tornamos irracionais porque tememos os homens, porque estamos com medo das coisas. O que nós fazemos começa a se tornar absurdo. Ele começa a tomar atitudes doidas. Primeiro, diz o texto que ele pega a arma do inimigo dele, o Golias, que estava lá com Aimeleque. O desespero dele é tamanho que ele vai se refugiar entre os inimigos. Ele chega a ir até Gate, que era a cidade de Golias, a cidade dos filisteus. Lá, alguém fala, ele é o Davi. Aí ele começa a babar e fingir de louco. Olha o que o medo nos leva a fazer. A tomar atitudes impensadas. Até a pessoa mais boazinha, o que não tem, eu sei, por conta do medo, ela pode tomar atitudes absurdas. Eu citei isso na minha pregação, quando eu preguei,
citei um caso assim, ó. O cara tá ali, desesperado, por conta de medo, sem querer, mata alguém, e de um trabalhador, em um segundo ele se torna um psicopata. Eu falei mais alguma coisa nesse sentido. Eu estava pensando no Guilherme de Pádua. Pelo menos foi assim que ele descreveu. Lembra do Guilherme de Pádua? Ele descreve lá o rolo, ele encontrou com a Daniela Pérez, e aí ele conta que a mulher dele avançou, ele e a mulher dele, que estava com ciúmes da Daniela Pérez, e aí a mulher avançou para cima da Daniela Pérez, ao segurar a Daniela Pérez para proteger a esposa que estava ali naquela briga, ele acabou estrangulando-a sem querer, diz ele. E aí ele achou que ela estava morta. E aí foi lá e pegou uma faca, né, e sei lá, e por aí vai. Muitos dizem que não. Olha, eu realmente não sei, só no dia do juízo final para saber. Mas eu sei de histórias assim que isso aconteceu, algo assim, a pessoa estava ali, não era nem intenção matar, aconteceu um acidente, e aí o desespero leva a pessoa a fazer o quê? A picotar o outro, pelo amor de Deus. E aquela pessoa que no instante era um trabalhador comum, agora é um psicopata. Por quê? É o medo. O medo pode nos transformar ou revelar o monstro que há em nós. O medo pode nos levar a fazer coisas horríveis, absurdas. Absurdas. Nesse caso aqui, Guilherme de Pádua, só no dia do juízo final, vamos saber se foi daquele jeito. Mas tem um monte de gente assim, que tá ali, de início nem era a intenção fazer tudo aquilo de mal, mas o medo a leva a tomar atitudes absurdas. Absurdas. Atitudes absurdas. Aceitar um emprego que não deveria, aceitar uma pessoa para casar que não deveria, toma atitudes impensadas. Vou casar com esse cara aqui, mas nem, puxa vida, nem crente é direito. Atitudes doidas, como Davi tomou. Tava lá o rei, o grande Davi, babando, ele fingiu de louco, né? Ele começou a babar e a arranhar as portas. Qualquer um de nós. Não pense, eu não sou assim. Qualquer um de nós. Davi fez isso, gente. O medo levou a tomar atitudes tão doidas. O medo também pode pode nos levar a isso. Por isso que é tão importante lidar com o medo. É tão importante lidar, não achar que, não, peraí, a coragem é o atributo de alguns. E hoje, defendendo a masculinidade bíblica, alguns chegam a atribuir coragem a uma característica masculina. Chegam a definir coragem como uma característica intrinsecamente masculina. Não é. Coragem é uma virtude exigida de todos. Lembra de Esther? Seu tio chegou até ela e falou, olha, vão matar a nossa família, vão matar o nosso povo. Você está aí, Esther, como rainha, vá até o rei. E ela disse, você sabe que eu não posso ir até o rei sem ser chamada. Ele pode me matar. O tio dela disse, se você não fizer isso, Deus vai levantar outra pessoa, mas você vai morrer. A sua família, Deus vai dar cabo dela. Ela precisou ter coragem, porque ela corria risco de morrer. Então a coragem é uma virtude que todos nós precisamos ter. Aprender a lidar com os nossos medos. Quais são os medos, gente? Poxa, são tantos. Você que é pai, é o medo. Meu Deus, e agora? Eu vou ficar... E os meus filhos? Como é que eles serão? Eu vou dar conta de educá-los? Você que é jovem, eu vou conseguir casar? Meu Deus, e meu trabalho? Medo. E o medo pode te levar a pecar, como levou Davi. Você tem tanto medo, medo de perder algo, medo de não ter algo, que você começa a tomar atitudes impensadas, você começa a colocar as pessoas em risco, como eu vou falar amanhã, tudo por conta do medo. É o medo que tira o seu sono, que te leva a ser ansioso. E deixe-me dar uma dica, um princípio para lidar com o medo. Nós temos medo, é óbvio que porque não estamos confiando plenamente em Deus. E se até o grande Davi fraquejou na fé, às vezes acontece conosco. Mas, mesmo assim, não regrida, não dê um passo atrás. Avante-se. E lembre-se, a fé, o medo tem uma raiz na incredulidade. Tem uma raiz também nos ídolos que cultivamos no nosso coração. Do tipo, e se eu não tiver o dinheiro? E se
a minha filha não casar, e se? Lembre-se, e se nada, ele é a razão da minha vida, se não der certo isso aqui, ele vai me dar outra coisa, ele vai suprir o meu coração. O medo, ele tem uma raiz nesses ídolos que vamos fazendo. Vamos pensando, se eu, ai meu Deus, e se não der certo esse trabalho? E daí Deus cria outro, Deus dá outro. E se o fulano não gostar de mim? E daí? Deus prepara outro, ou então vai te dar graça sozinho. O medo tem sempre uma raiz nos ídolos que criamos. Nós colocamos coisas na nossa vida, alvos, sonhos, como um ídolo. Sem isso aqui eu não vivo. Aí você fica com muito medo de perder. Não faça isso. Então, um dos segredos para a coragem é esteja totalmente desapegado a tudo. Lembra de Paulo? Case como se não casasse. Ou seja, ame intensamente, apegue-se desapegando. Ame sim as pessoas. Não como budista, o budismo é diferente. O conselho de Paulo é case como se não casasse. Ame, apegue-se desapegando. É o conselho de Paulo. O budismo é não ame nada. Não é isso. Ame sua família, tenha sonhos, desejos. Mas no final lembre-se, tudo isso pode passar, tudo isso pode ser perdido. Mas meu Cristo não. Essa é a grande chave para lidar com medo. Colocar Cristo como alvo da sua vida, amar todas as coisas, mas sabendo, eu posso perder todas elas. E se perder, eu vou ficar de pé, porque quem me sustenta é Deus. Não é minha família, não é meu trabalho, é o Senhor. É Ele quem me sustenta. Ele é a razão da minha vida. É essa fé que vence o medo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a cada dia a lidarmos com o nosso medo. Se teu grande servo Davi fraquejou, às vezes nós também fraquejamos. Isso não é desculpa, Senhor. Não queremos usar Davi como desculpa para permanecermos medrosos, mas simplesmente para pedir a tua graça, que o Senhor nos ajude a enfrentarmos os nossos medos a cada dia. Porque o Senhor é o nosso Deus. E como diz Davi no Salmo 91, aquele que habita a sombra do Onipotente descansa. Aqueles que estão diante do Senhor, que fazem do Senhor o seu refúgio, estes não vivem com medo. Nós não queremos viver com medo de nada e nem de ninguém, porque o Senhor cuida de nós. Nós oramos a Ti e pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre o nosso trabalho, que o Senhor nos ajude a pagar nossas contas, nos capacite, nos dê ideias, nos dê inteligência. E quando o Senhor quiser, faz o maná cair do céu. Sim, faz a provisão cair de maneira sobrenatural, porque nós cremos. Nós cremos que o Senhor nos dá saúde para trabalhar e também cremos que o Senhor faz o maná cair do céu, faz o dinheiro vir de maneira sobrenatural para suprir as nossas necessidades. E se tem alguém assim, Pai, hoje entre nós, ó Pai, supre o Teu povo. Nós confiamos em Ti, Deus. Ouve nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Deus abençoe, gente.